Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Agradecendo a Deus por mais um dia na casa do Senhor, na presença do Senhor. Aleluia. Irmãos, vou fazer uma breve oração antes de eu iniciar com a palavra do Senhor. Amém? Vocês que puder. Amém. Eu ia pedir para curvar vossas cabeças, mas já que os irmãos se levantou. Amém. Vocês que estão em casa também, se vocês puderem fazer a sua oração ao nosso Deus, amém? Fique à vontade. Senhor Deus, Pai, Senhor, adentramos, Senhor, mais uma vez, Senhor, na Tua presença, Senhor. Senhor, para pedir perdão, Senhor, dos nossos pecados, Senhor. Senhor, estou aqui, Senhor, para ministrar a Tua palavra, Senhor, que não venha ser eu ministrando, Senhor, mas o Seu Santo Espírito, Senhor, falando através de minha boca, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Senhor, que não venha sair nada de mim, Senhor, mas que venha fluir do Teu Santo Espírito, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Vai visitando cada coração, Senhor, que aqui está, Senhor. Ó, Senhor, vai visitando aqueles que estão nos seus lares, Senhor, acompanhando essa live, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, joga por terra todo principado, toda potestade, Senhor, toda legião de demônios, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Repreenda o roubo da palavra, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Joga por terra tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Senhor, fala conosco nessa noite, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, Senhor, que a Tua palavra, Senhor, possa produzir fruto em nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Que cada um que está aqui, Senhor, possa sair daqui, Senhor, cheio da Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Que nós não venhamos sair, Senhor, deste lugar, Senhor. Oh, aleluia, sem antes receber aquilo que nós viemos receber da Tua parte, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Tu diz na Tua palavra que a Tua palavra ela não volta vazia, Senhor, sem antes produzir o efeito necessário em nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, irmãos? Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Irmãos, abre suas Bíblias. Pode se sentar, irmãos. Pode ficar. Aleluia. Abre suas Bíblias em Mateus 7, versículo 21. Glorificado seja o nome do Senhor. Mateus 7, versículo 21. Aleluias. Antes de eu trazer essa palavra, eu fiquei a semana toda orando, lendo outras palavras, outros versículos, tinha outros esboços em casa que eu já tinha ministrado na live, mas é o Santo Espírito que fala aos nossos corações, amém? E eu creio que por esses tempos o Espírito Santo ele está falando muito, ele está direcionando a sua igreja, aleluias. Estive acompanhando a live de quarta-feira, as outras lives, e o Espírito Santo ele está falando muito aos nossos corações. E eu fui muito ministrado no culto de quarta-feira pela nossa irmã Valquíria, e louvado seja o nome do Senhor. Mateus 7, 21. Aleluias. Mateus 7, 21. Vou estar iniciando. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor,
entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Radicais o mal. Aleluias. Na minha Bíblia, quando está escrito de vermelho, ela explica que é o Senhor Jesus Cristo que está falando. Então essas palavras aqui na minha Bíblia, ela está escrita de vermelho. Isso significa que é o nosso Senhor Jesus Cristo que está falando. Significa que é as palavras ditas pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então o Senhor fala que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do Senhor. O que o Senhor está falando nesses tempos? Glorificado seja o nome do Senhor. O Senhor está falando que naquele grande dia muitos vão dizer: Senhor, nós não profetizamos em teu nome, nós não expulsamos demônios em teu nome, em teu nome não fizemos muitos milagres. O Senhor vai falar claramente: afastai-vos de mim, nunca vos conheci, vós que praticais o mal. Glorificado seja o nome do Senhor. Nós não podemos lidar com isso tudo que está acontecendo no mundo de uma forma natural. Isso é muito espiritual. Glorificado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque todos nós, de alguma forma, fomos pegos de surpresa pelo Senhor. Eu não posso falar aqui que eu já estava prevendo isso, porque eu não estava. Nós todos fomos pegos de surpresa. Então nós não imaginávamos que de uma hora para outra o mundo ia parar. Então se o mundo parou é porque o Senhor permitiu. E se o Senhor permitiu é porque de alguma forma Ele quer alinhar o seu povo para o seu propósito. Porque o Senhor fala que naquele grande dia muitos vão dizer: Senhor, nós não profetizamos em teu nome, em teu nome não expulsamos demônio, em teu nome não realizamos milagres. Glorificado seja o nome do Senhor. E a gente vê que essas coisas acontecem no meio do povo de Deus. Muitos profetizam, muitos expulsam demônios. Glorificado seja o nome do Senhor. Muitos milagres acontecem, mas de nada disso vai adiantar naquele grande dia se o Senhor virar para mim e para você e falar: afastai-vos de mim, vós que praticais o mal, que eu não te conheço. Glorificado seja o nome do Senhor. Não vai adiantar uma vida toda. Oh, aleluias. O que vai adiantar uma vida toda na presença do Senhor e se naquele grande dia o Senhor falar: afastai-vos de mim, que eu não vos conheço, vós que praticais o mal. Oh, aleluia. Não adianta falar: Senhor, mas eu estava lá, Senhor. Eu profetizava em teu nome, eu pregava a tua palavra, eu cheguei até expulsar demônios, cheguei até realizar milagres em teu nome, e o Senhor falar: afastai-vos de mim, eu não te conheço, vós que praticais o mal. Mas o Senhor fala: somente aqueles que fazem a vontade de Deus é que vai entrar no reino dos céus. E nesses últimos tempos nós temos que
continuar a fazer a vontade de Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Às vezes a pessoa pode olhar para mim, para você e falar: evangelista Rafael, você prega aquilo que você vive aquilo que você prega. Eu tenho que dar uma resposta para aquilo que eu estou pregando. Eu não vivo o que eu prego. Porque se eu pregar o que eu vivo, talvez eu possa até matar a igreja. Porque eu já preguei muitas vezes sobre Lázaro. Mas qual de nós foi no enterro e ordenou que aquele morto ressuscitasse? Então nós não podemos dizer que pregamos aquilo que vivemos, mas nós devemos dar uma resposta para aquilo que pregamos. Glorificado seja o nome do Senhor. Então, o que a palavra do Senhor nos diz? O Senhor sabe o que está falando para mim e para você. Amanhã vai ter o culto. Glorificado seja o nome do Senhor, que vamos receber a unção. Glorificado seja o nome do Senhor. Mas nós temos que dar uma resposta para aquilo que recebemos. Temos que dar uma resposta para aquilo que pregamos. Glorificado seja o nome do Senhor. Então não adianta a gente às vezes profetizar, expulsar demônios, fazer muitas coisas, mas se eu e você não fazer a vontade de Deus, glorificado seja o nome do Senhor. 1 Coríntios, se puder abrir sua Bíblia em 1 Coríntios 9, 1 Coríntios 9, 23, glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Aleluias. 1 Coríntios 9, 23. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo aquele que luta, em tudo se domina. Eles para alcançar uma coroa que perece, nós, porém, para ganhar uma coroa que dura para sempre. Portanto, corro não como indeciso, combato não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Glorificado seja o nome do Senhor. Aqui Paulo fala, ele dá o exemplo de um atleta. Glorificado seja o nome do Senhor. Quando entregamos a nossa vida ao Senhor, agora nós entregamos a nossa vida para o Senhor para sermos participantes do Evangelho do Senhor. E ele dá o exemplo de um atleta. Agora nós vivemos conforme o Evangelho do Senhor, conforme a palavra do Senhor. Porque Paulo fala, o atleta, ele corre, todos eles correm no estádio, mas um só ele alcança a vitória. Glorificado seja o nome do Senhor. E todo aquele que luta em tudo se domina, eles para alcançar uma coroa que perece, nós porém para ganhar uma coroa que dura para sempre. Então, agora eu e você, a nossa vida, ela está entregue ao Senhor.
Glorificado seja o nome do Senhor. E o nosso Deus, Ele nos promete uma coroa. Glorificado seja o nome do Senhor, uma coroa incorruptível. E Paulo ele fala: combato não como indeciso. Paulo ele fala: portanto corro não como indeciso, combato não como combatendo no ar. Antes subjugo o meu corpo à redução e à servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha de nenhuma maneira ficar reprovado. Então Paulo ele subjuga o seu corpo a serviço do Senhor, para que de nenhuma maneira ele pregando aos outros ele venha ficar reprovado. Glorificado seja o nome do Senhor. O atleta, ele sabe que todas as coisas é lícita para ele, mas ele sabe que ele não pode fazer tudo aquilo que ele quer. Por causa do quê? Por causa que agora ele é um atleta, ele não pode fazer tudo aquilo que ele quer. Agora ele tem o seu treinador para explicar para ele aquilo que ele tem que fazer. Glorificado seja o nome do Senhor. Da mesma forma somos eu e você. Quem é o nosso professor? É o nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor fala: aprendei de mim, que sou manso e humilde. Glorificado seja o nome do Senhor. Então, a nossa vida já não é mais como vivemos antes. Não podemos andar mais como vivemos antes. A palavra de Deus fala: examine o homem a si mesmo. Então nós temos que nos examinar, porque de nada vai valer a pena se naquele grande dia eu e você fomos reprovados. Glorificado seja o nome do Senhor. De nada vai valer a pena se naquele grande dia eu e você fomos reprovados. O que Paulo fala? Ele está falando aqui: ele subjuga o seu corpo à servidão, porque ele pregando aos outros, de alguma forma ele não venha ficar de fora. Glorificado seja o nome do Senhor. Então, em Mateus 7, 13, Mateus 7,13, a palavra do Senhor vai nos dizer: entrai pela porta estreita, pois larga é a porta, e espaçoso o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva para a vida, poucos são os que a encontram. Glorificado seja o nome do Senhor. Então a palavra do Senhor nos fala: entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. O Senhor fala para que eu e você venham entrar pela porta estreita. A porta ela não é larga. Eu estou aqui hoje porque eu ouvi muito essa palavra no começo do meu evangelho. E tem uma das palavras que mudou muito o meu caráter, foi essa: glorificado seja o nome do Senhor. Muitos que estão aqui hoje sabem que essa palavra ela foi muito pregada, ela
na Igreja Batista Renovada, caminhando pelo Espírito Santo. Toda vez que eu saía, eu entrava lá, eu vim do mundo, toda vez que eu entrava pelas portas, era uma legião de demônios que saía. Andarabassúria, andarabassúria. Não adianta. Uma das palavras que fez eu me converter, eu entrava pelas portas, dava vontade de ir embora. Teve uma vez que a pastora Thelma pregou uma mensagem, eu não entendia por que eu tinha vontade de ir embora. Não absorvi a palavra. Ela pregou sobre o semeador que semeava. Parte da semente caía à beira do caminho, parte da semente caía entre os espinhos, parte da semente caía em terreno pedregoso, e outra parte caía em boa terra. E eu comecei a entender, porque quando eu saía da igreja, às vezes eu estava pensando com certo tipo de pessoa, e o diabo vinha e roubava a palavra de mim, e eu esquecia tudo. E os pastores sempre perguntavam o que foi pregado no culto. E às vezes eu não sabia responder, por causa que o inimigo já tinha roubado a palavra de mim. Mas foi através dessa palavra viva e eficaz, mas cortante que uma espada de dois gumes, é que eu estou aqui agora. Se você for perguntar para a pastora Sandra, para o pastor André, para a pastora Thelma, como que é a vida deles, eles vão falar para você. Eu garanto para você que eles têm um dia difícil hoje, mas o que faz ele estar aqui é o amor a Cristo, é o amor ao Evangelho. Nós não podemos aliviar para vocês, porque naquele grande dia o Senhor pode falar: afastai-vos de mim, que eu não vos conheço, vós que praticais o mal. Os pastores que estão aqui sabem que eles vão ter que prestar conta, eles vão ter que apresentar diante de Deus cada um que está aqui, cada alma que o Senhor nos entregou. Oh, aleluia! A porta é estreita. Se eu falar para você que a porta é larga, não é. Quando eu decidi servir o Evangelho, eu fiquei uma semana em casa, me libertando das drogas, da bebida, para me aceitar o Senhor, para me viver uma vida com o Senhor. Porque eu sabia que a partir do momento que eu entregasse a minha vida a Jesus Cristo, eu tinha que largar todas aquelas coisas. Eu já não podia mais viver como eu vivia antes. Glorificado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. O Senhor sabe o que Ele está falando. O Senhor sabe. Nós vamos ser os futuros pastores, jovem. Nós vamos ser os futuros pastores, futuras missionárias. Glorificado seja o nome do Senhor. Se nós não tivermos uma vida obediente ao Senhor, a igreja a qual a gente está na direção vai ser uma igreja doente, uma igreja fraca, vai ser uma igreja que Jesus vai falar: eu não te conheço. Oh, aleluia. Quantas das vezes eu vi o pastor André descendo cansado do busão, quando pensa que não, ele estava na igreja. Quantas vezes eu não vi a pastora Sandra louvando sozinha, às vezes só com o Felipe na bateria, ou no teclado, ou no violão. Glorificado seja o nome do Senhor. Nós não estamos aqui, não é por causa de teatro, não é por causa de nada não. Nós estamos aqui é por causa de Jesus Cristo.
nós sabemos que vale a pena. Oh, quando eu entrei a primeira vez, eu entrei todo sujo. Oh, aleluia. Eu sempre quis, eu sempre desejei. Eu vi um pastor pregando, eu falei, Senhor, eu quero isso. Falava a minha vida todinha. No começo eu pensava até que alguém contava a minha vida. Oh, aleluia. Depois eu falei, Senhor, eu quero isso. O alvo sempre foi querer ser usado pelo Senhor, querer de alguma forma retribuir aquilo que o Senhor tenha feito em nossas vidas. Nós estamos aqui por Ele. Glorificado seja o nome do Senhor. Quantas das vezes era só 3, 4 pessoas. O ano passado, na época dessa, o pastor às vezes tirava parte do dinheiro dele para pagar o aluguel. Quem sustenta a obra do Senhor ainda é o Senhor. Ainda é o Senhor, não é o homem. É o Senhor. Se for preciso, o Senhor tira uma pessoa lá do lamaçal, do monturo. Ele coloca aqui dentro e faz um empresário. Oh, glória! Para ser provisão na obra do Senhor, porque a obra ainda é do Senhor. E se hoje nós estamos convertidos, é por causa da palavra do Senhor. Então nós não podemos amassagear o ego de ninguém, nós não podemos deixar de pregar a verdadeira palavra, porque ainda quem liberta é a palavra. Glorificado seja o nome do Senhor. E a gente só criamos raiz quando nós ouvimos uma palavra viva e eficaz. Glorificado seja o nome do Senhor. Oh, aleluias. Mateus 8, Marcos 8, 35. Marcos 8, 35. Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa e do Evangelho, esse a salvará. Que aproveitaria ao homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? O que daria o homem em troca da sua alma? Glorificado seja o nome do Senhor. A matemática do Senhor não é que nem a nossa. A matemática do Senhor, você ganha quando você perde. Oh, glória! Glorificado seja o nome do Senhor. A matemática do Senhor, para você ganhar a sua alma, a sua vida, é preciso você perder ela primeiro. E aquele que perder ela por causa do Senhor e por causa do Evangelho, esse a salvará. Então com o Senhor a gente só ganha quando perde. É necessário nós perder a nossa vida por causa do Senhor e por causa do Evangelho, para que eu e você venha ganhar ela. O Senhor sabe o que Ele vai entregar neste lugar. É por isso que o Senhor está inculcando essas palavras na nossa mente. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então nós só ganhamos com o Senhor quando nós perdemos. Eu lembro que é preciso, foi necessário eu entregar minha vida para o Senhor. Quando você entrega a sua vida ao Senhor,
Glorificado seja o nome do Senhor. Você está entregando uma vida suja, uma vida cheia de pecado. Oh, aleluia, uma vida de miséria. E o Senhor Ele te dá uma vida. Glorificado seja o nome do Senhor. Uma vida digna do homem e de uma mulher de Deus. Aleluias. Agora o Senhor fala que você é servo dele. Aleluias. Então a gente só ganhamos quando a gente perdemos. Eu lembro quantas das vezes eu não tinha vontade de nada. A única coisa que eu queria era morrer. Não tinha esperança, não tinha sonho, não tinha nada. Hoje eu quero viver. Hoje eu quero tudo aquilo que eu não pensava querer, mano. O Senhor é maravilhoso. Eu costumo dizer que nós já estamos no lucro. Nós já estamos no lucro. Aleluias. O Senhor já nos deu mais do que a gente pensava. Aleluias. Lucas 22. Aleluia. Lucas 22, 39. Aleluia, Deus. Lucas 22, 39. Jesus saiu e, como de costume, foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Quando chegaram ao lugar, disse: orai para que não entreis em tentação. Afastou-se um pouco deles e, colocando-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se quiseres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Em agonia orava mais intensamente. O seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que caíam no chão. O Senhor ele fala para Deus: se for possível, passa de mim esse cálice, mas que não venha a ser a minha vontade, seja feita a tua vontade. A palavra do Senhor nos diz aqui que o suor do Senhor, quando ele orava, o suor do Senhor se transformava em gotas de sangue. Eu creio que o Senhor ali estava em intenso sofrimento ali, estava numa batalha muito grande espiritual, ao ponto dele pedir para Deus afastar dele aquela provação, aquele cálice. Mas ele mesmo assim ele fala: não seja feita a minha vontade, todavia seja feita a tua vontade, Pai. Oh, aleluia, sempre foi por ele. Nunca foi para nós. Às vezes a gente queremos tanto, mas nunca foi para nós, sempre foi por ele. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, quando ninguém dá mais nada para mim, para você, o Senhor fala: não serve para ele, mas para mim serve. Oh, aleluia, para fazer a vontade dele, não é mais a nossa. É isso que Paulo fala: não é mais a nossa vontade, é a vontade dele. Agora é a vontade do Pai. Às vezes a gente querendo tanta coisa, o Senhor nos dá mesmo, porque nós somos filhos dele. Mas aquilo que o Senhor nos dá não pode nos tirar do propósito dele. Glorificado seja o nome do Senhor. Esse lugar vai ficar pequeno, mas não pode sair do propósito do Senhor. Toda a vida, pastor, tem que ser do mesmo jeito que o Senhor começou.
O Senhor vai te dar muitas almas, mas tem que ser do mesmo jeito que o Senhor começou, tem que ser do mesmo jeito que o Senhor ministrava para aquelas crianças. O coração do Senhor não pode mudar. O que faz nós estar aqui não é as palavras bonitas, é o amor pela obra do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor, é a dedicação. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. A gente tem que começar do mesmo jeito. Do mesmo jeito, do mesmo amor que a gente começou pela obra do Senhor. Isso aí não pode se apartar dos nossos corações. Os nossos corações não podem desviar nem para a direita nem para a esquerda. Oh, Deus. Sempre foi por Ele. Sempre foi por Ele. Não é para nós, é para Ele. Glorificado seja o nome do Senhor. O Senhor Jesus Cristo ali, Ele estava numa batalha tão grande, mas Ele falou: Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. Aleluias. Sempre foi a vontade do Senhor. Não pode ser a nossa. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Glorificado seja o nome do Senhor. 2 Timóteo 4, 7. Glorificado seja o nome do Senhor. 2 Timóteo 4, 7. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Glorificado seja o nome do Senhor. Aqui se fala do legado que Paulo está deixando. Ele está escrevendo ao seu filho amado na fé, Timóteo. O que leva um homem preso dentro de uma cadeia? Paulo, essas palavras de Paulo, ele estava preso em Roma. Estava prestes a morrer. Ele fala para o seu filho Timóteo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada uma coroa que me dará o Senhor justo juiz, não somente a mim, mas a todos aqueles que amarem a sua vida. Glorificado seja o nome do Senhor. A questão é deixar um legado, é deixar um exemplo de vida para aqueles que estão ficando. É que nem o pastor falou: se o Senhor voltar agora, nessa geração, pode ser na geração dos filhos dele, pode ser na geração dos netos deles, mas vai ficar pior cada vez mais, e nós vamos ter que estar firmes na fé. Vai ter que ter um exemplo de vida de um homem, de uma mulher de Deus, a qual nós podamos se espelhar. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Os nossos filhos vão ter que ter a paixão por Cristo, a qual nós também temos que ter para deixar um legado, um exemplo, que não importa as lutas que eles passarem, mas eles vão ter alguém que reflita. Glorificado seja o nome do Senhor. Então nunca foi por nós, é sempre para Ele. Aleluias. Paulo está falando: eu estou aqui preso, eu vou morrer. E todos eles sabiam que ele ia morrer, ele estava perto do seu martírio. E ele escreve para Timóteo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei minha fé.
Tudo isso que passei, de maneira nenhuma eu perdi a minha fé. Todas as provações que ele passou, de maneira nenhuma ele perdeu a sua fé. Glorificado seja o nome do Senhor. Ele está dizendo: eu combati o bom combate, a coroa da justiça eu vou herdar, porque eu guardei a minha fé. De maneira nenhuma me desviei nem para a direita nem para a esquerda, meu filho Timóteo. Ele está declarando ali que ele ainda está firme. Aleluia. Que ele ainda está ali firme. Oh, glória. Ele não se desviou, ele continuou combatendo ali dentro. Glorificado seja o nome do Senhor. Vai vir as lutas, mas aquilo que nós sentimos com Cristo é bem maior do que as lutas que nós vamos passar. Nós não vamos desistir, porque o amor que está em nós é bem maior. Quem nos separará do amor de Deus? A luta, a perseguição, as provas, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. Nós temos que ser apaixonados por Jesus. Oh, aleluia! Romanos 11, 33. Aleluia! Romanos 11, 33. Ó profundidades das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Sempre foi por ele, para ele, e por ele são todas as coisas. Sempre foi por ele, é tudo por ele, é tudo por ele, para ele são todas as coisas. Glorificado seja o nome do Senhor. Sim, Senhor, é tudo por ele, é tudo por ele, e para ele são todas as coisas. Não é por nós, é para ele e por ele. Apocalipse 5, 9. E cantaram um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os selos, porque fostes morto, e com o teu sangue comprastes para Deus homem de toda tribo, língua, povo e nação. Para o nosso Deus os fizestes reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre toda a terra. Glorificado seja o nome do Senhor. O único digno de honra e de glória ainda é o Senhor. Com o teu sangue ele comprasse homens de todas as tribos para Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. O único que foi achado digno no céu e debaixo da terra foi o Senhor. Foi o leão da tribo de Judá. Ele que nos comprou com teu sangue, que pagou um alto preço pela minha e pela tua vida. Ele nos compraste para Deus.
alcançados misericórdia. Antes nós não éramos sequer povo, mas agora eu e você, nós somos um povo de Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Então nós não somos mais donos do nosso nariz. Agora nós somos de Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Então, tudo é por Ele. Tudo é por Ele, não é para nós, não é mais sobre nós. É sobre Ele. Glorificado seja o nome do Senhor. Tudo que está aqui é para Ele. Aleluias. Glorificado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Que nós possamos nos dedicar mais ao Senhor, orar mais, se entregar mais ao Senhor, deixar o Senhor ter liberdade de operar nas nossas vidas, porque a única certeza que nós temos é que um dia o Senhor Ele vai buscar a sua noiva. E o Senhor, se nós não estiver mais aqui, quando o Senhor vir buscar a sua noiva, de alguma maneira nós já vamos se encontrar com o Senhor. Então nós temos que estar nos caminhos do Senhor, temos que estar em obediência ao Senhor, para que nós, eu e você, venha a ser reconhecido por Jesus Cristo. Porque não adianta nós só pregar, profetizar, fazer tudo aquilo, mas naquele grande dia o Senhor falar: afastai-vos de mim que eu não te conheço. Então, tudo que fizemos é para o Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu tenho renunciado a muitas coisas, eu ainda tenho que renunciar a mais coisas ainda. Porque no dia que o Senhor me entregar almas, vidas, eu sei que o Senhor vai entregar. Eu tenho que ser um bom exemplo. Então eu tenho que procurar dar um bom testemunho no homem de Deus. Vocês, jovens, vocês também, muitas pessoas, Deus vai entregar muitas almas a vocês. Um dia, pastor André vai, pastora Sandra vai, pastor João, pastora Thelma, mas eles vão deixar um legado, e desde já nós temos que viver uma vida digna diante do Senhor, digna de um homem e de uma mulher de Deus, que não importa as lutas, não importa as provações, nós estamos combatendo um bom combate, nós estamos aguardando a nossa fé, porque o inimigo ele vai enviar prato, mas eu e você temos que estar firme na palavra, que a palavra de Deus fala: conhecereis a verdade nos libertará. Glorificado seja o nome do Senhor. Essa foi a mensagem a qual o Espírito Santo de Deus quis falar ao meu e ao seu coração nesta noite. E nós ficamos firmes quando nós ouvimos a palavra viva, eficaz, mais cortante que uma espada de dois gumes, e que nós começamos a andar conforme a palavra do Senhor diz. É todo dia que a gente vai para a igreja, nós ouvimos uma palavra a mais que mexe um pouquinho com a feridinha que nós temos que tirar. É todo dia, sempre tem uma feridinha que nós temos que tirar. Então todo dia nós estamos se libertando de algo, até a volta do Senhor. E eu agradeço a minha oportunidade de chamar o pastor André para estar orando por essa palavra.
Quarta-feira eu estava conversando com o evangelista Renato sobre tudo isso que o irmão pregou. Eu falei, irmão, pode passar 20 anos, vocês ainda vão entrar aqui e talvez, de uma forma ou de outra, vocês sempre vão me ver vai na frente da igreja fazendo um cafezinho. Quanto mais Deus te dá, mais simples e humilde você tem que ser. Porque a palavra fala que nós temos que aprender com o nosso mestre, que é o quê? Simples e humilde. Eu vi uma ministração há 15 dias atrás. E o pastor ele falou assim: eu preciso mais de menos. Você entendeu? Você precisa mais de menos. Para que Deus te deu? Talvez Deus te deu para que você seja provisão para aquele que não tem provisão. Talvez não, eu tenho certeza. Se você não tiver cuidado com isso, por que Deus está te dando? Deus está te dando para provar você. Presta atenção nisso, meu irmão. Se tem alguém que está assistindo, você aqui, porque Deus está te dando hoje, é para provar você. Só para isso. Então na tua vida você precisa mais de menos. A minha preocupação não é ter um império. A minha preocupação nos dias atuais é deixar um legado para esses jovens e para essas crianças. Essa é a minha preocupação. Amém? Pegue isso no teu espírito. Pedro, nós vamos falar muito de Pedro amanhã. Aleluia. Pedro, quando o barco de Pedro afundou, foi quando ele o quê? Presta atenção. Quando Pedro era um Zé Mané, um Zé Ruela, desculpe o termo da palavra, quando Pedro não tinha nada, o barco afundou? Afundou? Não. Mas quando o barco de Pedro estava cheio de peixes, o que aconteceu? O barco afundou. Então eu tenho que tomar mais cuidado. Não é quando eu não tenho nada, é quando eu tenho alguma coisa. Amém? Pegue sempre do teu espírito. Palavra abençoada. Palavra de quarta-feira, palavra de hoje. Os ministros têm sido bênçãos. Ergue tuas mãos para os céus. Eu agradeço mais uma vez pela vida do nosso irmão, pela segunda vez. Qual é o nome do irmão? Roberto. Seja muito bem-vindo no nome de Jesus. Amém? Ergue tuas mãos para os céus. Que a graça e a paz e a comunhão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo enviado da parte de Deus seja com esse povo, com a igreja, hoje e sempre. Que todos digam amém. Que todos digam amém. Vai debaixo de bênção